Bom dia, galera. Tá no ar mais um episódio do nosso podcast preferido, Se Meu Mochilão Falasse. Hoje a gente vai falar de lugar preferido de todo mochileiro em viagens. E muita gente ainda tem um preconceitozinho com esse lugar, mas a gente está aqui para desmistificar alguns mitos sobre este lugar especial que a gente vai falar hoje e também tentar aí dar umas dicas para você se você vai ficar em hostels pela primeira vez. Então, se o seu mochilão falasse sobre hostels, o que ele diria? Vida Mochileira. E junto comigo tá a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram, @AndréiaLeonel_. Lembrando que esse podcast fala sobre viagem, das vitórias aos perrengues, e que toda quinta-feira, às 7 da manhã, a gente tá batendo ponto aqui. E, Andréia, como a Andréia falou, né, a gente vai falar hoje sobre hostel. E eu fiquei muito animada com esse tema, porque é realmente um ambiente que eu amo quando eu tô viajando. E ele traz, assim, coisas muito boas pra gente, a gente vai falar sobre isso. E eu também fiquei feliz do tema ser hostel, porque a gente recebeu esse pedido lá no Instagram do podcast, que é o @Se Meu Mochilão Falasse. E é interessante falar para vocês que a gente está realmente vendo as mensagens que vocês mandam para a gente e a gente está pegando lá dicas de temas. Então, se você tem alguma dica de tema, manda lá no nosso Instagram, que pode ser que seja o próximo tema aqui do podcast. Então, assim, eu queria pedir para minha ilustríssima dupla descrever o que é um hostel, né, na percepção dela. Como vocês sabem, a Andréia está viajando o mundo fazendo voluntariado. Já faz quase um ano, né, que você está viajando? Vai fazer um ano em fevereiro! E como ela tá fazendo voluntariado, a maioria dos lugares que ela faz voluntariado é em hostel. Então, nada melhor do que a Andréia abrir esse tópico aí pra gente. O que é um hostel? Cara, o hostel é literalmente a minha casa, porque eu tenho morado em hostels nos últimos 10 meses agora. Mas, basicamente, para mesmo quem não está sendo nômade, né, para quem está só viajando ali de férias, o hostel é uma ótima opção, principalmente por causa da parte social, eu diria. Porque o que é o hostel? É uma acomodação compartilhada, né? Então, você, em vez de reservar um quarto só para você, você reserva um quarto que você divide ele com outras pessoas. E aí o número de pessoas e como vai ser essa acomodação vai depender de cada hostel. Os banheiros também são compartilhados. Às vezes você tem o banheiro que é dentro do quarto, então você só compartilha o banheiro com as pessoas do quarto. Às vezes são banheiros compartilhados com o hostel inteiro. Por exemplo, agora eu estou num hostel em Londres, fazendo voluntariado e morando aqui, e a gente tem um shower room, né, que é tipo um banheiro enorme com 6 chuveiros, e aí todo hostel divide esse banheiro. Mas como eu disse, assim, a grande sacada do hostel é a parte social, porque, por exemplo, eu como nômade, eu até poderia, em alguns países, morar em Airbnb, ou até, às vezes, ficar num hotel por pouco tempo e tal, mas para mim seria uma experiência muito solitária, e o hostel, ele tem várias áreas comuns para as pessoas se interagirem e tal. Por exemplo, aqui tem uma televisão com Netflix, que a galera senta em volta para assistir. Tem hostels que tem, sei lá, mesa de ping-pong, tem hostel que tem bar dentro do hostel. Então, no aspecto social, assim, eu acho que é uma experiência maravilhosa e eu super recomendo. E, assim, a maioria das pessoas costumam escolher o hostel, mas pela questão da economia, né? Porque o hostel geralmente costuma ser mais barato do que os hotéis, apesar de que agora a gente vai até falar sobre isso, né? Os hostels, eles estão ficando cada vez mais bem equipados, né? E modernos, e tem uns hostels que tem cara de hotel. Eu fiquei num hostel em Split, na Croácia, que era, tipo, parecia um hotel, só que o quarto era compartilhado, entendeu? Então, hoje tem hostels para todos os budgets, para todos os orçamentos, né? E para todos os gostos. E eu acho legal a Andréia falar sobre isso, porque, assim, essa é a primeira coisa que a gente quer desmistificar, é que hostel é um lugar, assim, perigoso, sujo, sabe, que é para aquela galera que é, tipo assim, roots mesmo. Acho que tem hostel de todos os tipos, de todos os gostos, e quando ela falou da questão do espaço social, realmente acho que o que mais atrai viajantes para hostels é essa questão de você poder conhecer pessoas do mundo inteiro, só pelo fato de você estar sentado ali na recepção
recepção ou sentado ali na parte onde as pessoas comem, né? Seja o café da manhã ou seja a própria cozinha. Muitos hostels têm essa possibilidade de cozinha. Então, o que para muitos viajantes é uma questão de economia também, já que você pode comprar as suas coisas no mercado, ir para o hostel e cozinhar ali, fazer talvez até uma noite sei lá, de culinária com a galera toda de gastronomia, cada um cozinhando o teu prato. Já fiz isso em Madrid, foi muito legal, com uma galera que eu conheci no hostel. Mas, até falando de um hostel que eu acabei de ficar em Lisboa, ele era um hostel bem grande, tinham 34 quartos e davam para 120 pessoas. Mano, então, 34 quartos? Então, você imagina a quantidade de pessoas entrando e saindo e, assim, a variedade de nacionalidades, né? Porque são 120 pessoas. O quarto que eu fiquei com a minha família, eu viajei com meu pai, com minha irmã de 10 anos, a gente ficou num quarto só nós 4, minha madrasta também estava viajando, mas, assim, tinham quartos de 10, de 20 pessoas. Então, assim, tem isso também. Os quartos não necessariamente vão ser quartos que você precisa sempre dividir com muita gente. Tem quarto de 4, 6, 8, 10, 20 pessoas. Você escolhe na hora que você vai fazer a sua reserva. Vamos falar também que tem hostel que tem quarto privado, né? Que você pode, então, se você não quer dividir o quarto com outras pessoas, você pode ficar num quarto privado e ainda assim usufruir do aspecto social ali do hostel, né? Sim, até é legal você falar disso, porque agora que eu sou uma mulher casada, né? Para quem não sabe, eu casei há 2 semanas, gente. O Mark, que é o meu marido, ele não gosta de hostel, ele odeia, para falar a verdade, assim. Ele é o tipo viajante Nutella mesmo. Pra gente tentar unir os dois gostos, porque eu amo realmente ficar em hostel, a gente sempre tenta ficar em hostel com quarto privado. Então, a gente tenta pegar a privacidade de um quarto privado, mas a socialização do hostel em si. E a André estava falando sobre a questão de ter bar, de ter mesa de ping-pong, de ter mesa de sinuca. Esse hostel que eu fiquei em Lisboa, ele tinha não só isso tudo, como também piscina de bolinha. Caramba, o hostel que eu fiquei na Croácia, em Zagreb, tinha piscina, menina. Eu nunca vi isso na minha vida, tipo, então hostel, tire essa ideia da cabeça de vocês que hostel é aquele albergão caidaço, cheio de riponga, tipo, não é isso mais, tipo, tem essa opção também se você quiser, eu já fiquei nos que era assim, mas nossa, hoje eles estão muito modernos e estão cara de hotel mesmo. Porque eu acho que existe, tipo, vários níveis de hostel, né? Tem aquele hostel, tipo, roots mesmo. Tem a questão do hostel, que agora é hostel boutique, que dizem, que eu acho que é essa questão de ser quase um hotel. Mas eu acho que, finalizando esse tópico aí do que é um hostel, é uma acomodação barata, que faz você fazer amigos muito rápido, socializar de forma bem diferentona, assim, porque eu acho que é isso, né? Você tá sentado ali e falar pra pessoa do teu lado, o que você fez hoje? Ou o que você vai fazer amanhã? E pronto. Isso. Vai ser aí uma amizade. E com as atividades do hostel também, né? Tem o hostel que faz walking tour, né? Que é aquelas tours que você faz andando pela cidade e tal. E aí a galera toda do hostel se junta e faz junto. É um ambiente perfeito para quem viaja sozinho ou para quem viaja em grupo, mas está querendo conhecer gente nova. Você falou disso agora, eu fiquei em um hostel na Hungria, em Budapeste, que era muito engraçado. Era um hostel, tipo assim, amigos se juntaram, eu acho que eles pegaram o apartamento deles e fizeram um hostel. E aí, tipo, era bem pequeno, tinha, sei lá, 3 quartos e 4 camas em cada quarto. E aí eles tinham uma agenda de drinking games. Então, tipo assim, toda noite tinha, tipo, coisas que eles inventavam para os guests interagirem. Então foi bem legal a experiência. Depois a gente, tipo, brincava lá de cartas. E aí tinha, tipo, incluso no pacote bebida. E aí depois a gente andava pela cidade bêbado. Foi bem interessante. Adoro quando tem coisas inclusas. E aí, você falou sobre a questão de por que a gente prefere ficar em hostel, né, do que ficar em hotel e Airbnb. A gente falou sobre isso, mas entra um pouquinho mais a fundo nessa questão dos tours. Você que faz bastante free walking tour, fala um pouquinho pra galera como é que é essa questão de marcar passeios no hostel. Vale mais a pena ou às vezes é mais caro? Então, às vezes o hostel tem a empresa própria deles, né, que eles, tipo, confiam. Então,
e rola um desconto. Na verdade, a walk-in tour, ela costuma ser de graça, né? Você dá a gorjeta só, né? Mas, por exemplo, na Bósnia, eu tava voluntariando num hostel tipo, não sei se vocês sabem, mas a Bósnia teve uma guerra recentemente, há 20 anos atrás e tal. Então lá tem bastante turismo relacionado a esse negócio da guerra. E os donos do hostel, eles eram mais velhos, então eles eram vivos na época, né? Então eles faziam uma tour mostrando os aspectos da guerra em Sarajevo, né? Vividos por eles mesmos, né? Então, tipo, esse tipo de contato pessoal que você não tem num concierge, no hotel, né? E no Airbnb, às vezes até você consegue no Airbnb, porque você fica na casa de um local, né? Quando você tá alugando o quarto. Mas eu acho que no hostel é mais esperado que haja essa interação, enquanto no Airbnb vai do host, né? Do anfitrião ser mais aberto a isso, né? E aí, a gente falou das coisas muito positivas do hostel, né? Mas também tem as coisas negativas. Então, a gente aqui, como vocês sabem, a gente sempre fala a verdade, a gente sempre é muito sincera com todas as nossas experiências. E sim, tem as coisas negativas de você ficar num hostel. Como, por exemplo, a bagunça e gente sem noção no banheiro e nos quartos. Andréia, dê a sua opinião sobre isso. Cara, pra mim, eu sou uma pessoa muito de boa, com bagunça. Até com. Às vezes tem um cheirinho no quarto, tranquilo. O que me irrita extremamente é ronco, velho. Eu sei, não é culpa da pessoa e tal, mas é que o que me irrita do ronco, cara, é que todo mundo no quarto tá acordado por causa daquela pessoa. E a pessoa que tá roncando é a única que tá dormindo, sabe? Isso me irrita profundamente. Mas aí tem coisas que você consegue fazer para mitigar, né? A gente vai falar de algumas coisas que você tem que levar na mala se você for ficar no hostel para fazer sua estadia ser melhor, né? Mas assim, eu nunca tive muito problema assim com gente muito sem noção, sei lá, de encontrar alguém dormindo na minha cama, alguma coisa desse tipo, assim. É só mesmo essa coisa do ronco, às vezes uma pessoa que é um pouco mais bagunçada e tal. Falando disso, da questão do ronco, sim, eu também me irrito pra caraca com ronco. E principalmente se você tá num quarto de 20 pessoas, cara. Imagina se 3 pessoas estiverem roncando. Fica tipo uma sinfonia, porque, tipo, eles ficam roncando. Meio que parece que eles combinam, porque cada um ronca no horário e você não consegue nem pregar no sono. Porque você fica, meu Deus, agora vem o outro. E detalhe, são roncos diferentes, assim, tipo. Meu pai é muito engraçado, porque meu pai é uma pessoa que ronca muito. E aí o meu pai ficou num quarto compartilhado nessa viagem que a gente fez, que era um quarto masculino. E ele falou assim, Mariana, será que eu ronco assim também? Eu falei, pai, você ronca assim sim. Cara, é um saco dormir contigo, tipo, no mesmo quarto que você é muito ruim. Aí ele, cara, agora eu entendo que você sofre comigo, porque tipo, ele descobriu uma pessoa que roncava mais alto do que ele. Olha aí, o hostel também te ensina essas coisas, olha só. Self-awareness, como é que fala isso em português, né? Tipo. Mas aqui, uma coisa que de bagunça, eu nunca me preocupei também assim com bagunça, porque na verdade eu sou uma pessoa muito organizada, então tipo, as minhas coisas ficam sempre organizadas dentro do mochilão ou dentro do locker e tal. E tipo, a bagunça dos outros não me irrita porque na verdade é deles, mas assim, eu tive uma experiência na Bolívia, que eu fiquei num quarto de 20 pessoas, eu, uma amiga e mais 18. E nesse quarto, era para ser um quarto misto, mas a gente calhou de ter, tipo, 90% de mulheres, acho que 2 homens só. E, cara, a gente tropeçava nas. Assim, bizarramente bagunçado, tudo no chão. Então, assim, a gente queria, às vezes, ir no banheiro, tinha que ficar pulando a coisa das pessoas. Uhum. E, assim, tava tão bagunçado que chegava na hora da gente arrumar a nossa mala, a gente, cara, será que isso é nosso? Tipo, chegou nesse nível da gente. Da gente não saber se aquilo era nosso ou não, porque, tipo, tava tão bagunçado que realmente deu uma agonia, assim. Mas, assim, foi a única experiência que eu tive. E até falando sobre isso, de bagunça e tal, eu prefiro ficar num quarto misto do que quarto feminino por causa disso. Eu acho que mulher é mais bagunçada porque carrega muito mais coisa. Mais coisa. Homem geralmente é um pouco mais compacto, né? Porque, tipo, sei lá, é a bermuda, o short, a bermuda, a calça, a blusa e o sapato. E mulher já tem mais, tipo, necessaire, tem mais coisas para colocar. E eu sinto que muitas vezes é mais bagunçado no quarto só feminino. Por isso até que eu prefiro quartos mistos, até também porque é mais barato, né? Quarto misto do que quarto só feminino. Eu acho que o negócio, assim, pra mim não é nem o gênero, tipo, é mais o tanto, é o tamanho do quarto. E uma coisa que eu já percebi
É que assim, às vezes eu ia reservar um hostel e eu reservava o que tinha menos camas, né? Porque eu falava, vai ter menos gente, vai ser mais organizado. Só que o que acontece? Nessa experiência de tá morando em hostel tanto tempo, eu percebi que os quartos que têm menos camas são menores. Então, normalmente eles são mais bagunçados, porque não tem espaço para colocar as coisas, né? Então as coisas ficam no chão e tal. Então, agora sim eu tento pegar quartos que tem mais camas. Acho que 20 camas também já é meio excessivo, né? Mas, tipo, um quarto que tem 10 camas, ele com certeza vai ser muito maior do que um quarto de 3 ou 4 camas. E assim, é claro, vai ter mais camas, vai ter mais gente, talvez o espaço por pessoa seja menor ou a mesma coisa, mas na minha experiência, os quartos que tem 10 camas são bem maiores e tem muito mais espaço para guardar as coisas. Cara, isso é uma boa dica, sabia? Tipo, eu geralmente, quando eu vou, eu sempre pego, tipo, o que tá mais barato na reserva, não penso nisso. Mas realmente acho que quando o quarto é maior, realmente tem mais espaço pro ambiente, assim, né? Tipo, Tipo, até o cheiro não fica tão eu acho que, tipo assim, concentrado. quando tem 10 camas, eles eles têm esse cuidado de deixar um espaço sobrando, sabe? Quando tem 4, eles enfiam ali 2 beliches e se sobrar um espaço de circulação, tá bom, sabe? Pelo menos pela minha experiência, assim, é o que eu tenho visto nos hostels. E assim, a gente falou sobre banheiro compartilhado. Você acha que isso é uma desvantagem? Como é que é a questão de pessoas sem noção no banheiro? Porque assim, você falou que você tá num. Não sei se você tá num que você tem vestiário, que é só para banho, e depois um que é só para privada e né, escovar dente e tal. Mas. Então, Ou se é tudo junto. Então, tem vários tipos. Tipo, eu adoro quando tem o banheirozinho separado, sabe? Com a privada, a pia e o chuveiro, porque você tem um espaço ali. Aqui não é assim. Aqui tem tipo, um ambiente grande que tem 6 ou 5 chuveiros, 2 pias e uma privada. E os chuveiros, claro, são num cubículozinho, né? Tipo assim, tem. É limpo. O problema é que é porque vai da pessoa também, sabe? Eu, quando eu tomo banho no banheiro compartilhado, depois que eu termino, eu olho se tem. Eu tenho cabelo curto, então meu cabelo normalmente não fica nos lugares, né? Mas quando eu tinha o cabelo mais longo, né? Tipo, olhava se tava. Tira, sabe? Passa o chuveiro, tira os cabelos da parede, do chão e essas coisas, sabe? É um pouquinho de cortesia com a próxima pessoa. Às vezes não tá assim, às vezes não nesse hostel, mas em outros, o ralo tá entupido, aí é foda, porque você tem que tomar banho na água da pessoa de antes, né? Mas você usa chinelo. Sempre, nossa, pelo amor de Deus. A minha Havaiana ficou quebrada 3 meses e eu usava ela mesmo assim, porque não tinha condição. Tipo, não, sempre chinelo, gente, leva chinelo. Mas assim, cara, tem hostels que eu já fiquei também que o banheiro era impecável, mais limpo que o banheiro da minha casa, assim, sabe? Então vai muito. Isso são coisas para você ver na review, né? A gente vai dar umas dicas aí para quem vai reservar hostel, né? Isso é uma coisa muito importante. Para mim, eu acho que é a coisa mais importante quando eu vou reservar um hostel. Você também olha isso, Mari? Eu geralmente olho tipo as 3 primeiras, assim, eu não vou muito a fundo, não. Eu sou uma pessoa muito de boa, cara, assim, muito, muito de boa Limpeza mesmo. também? Cara, eu sou zero preocupada. Eu sou zero preocupada com essas coisas. Assim, o hostel, na verdade, pra mim, é um lugar que eu deito e acordo, tomo café, conheço algumas pessoas e saio. Eu não fico muito tempo. É óbvio que a tua experiência, acho que agora que você tá morando em hostel, né, é diferente, mas assim, eu geralmente estou muito mais fora do que dentro do hostel. Então eu sempre vou no mais barato, e às vezes o mais barato nem necessariamente é o mais limpo. Mas eu tive mais experiências passadas, assim, que realmente eu me arrependi de não ter visto as avaliações, porque eu cheguei e falei assim, Jesus, o que está acontecendo? Foi bombardeado esse hostel aqui. E, assim, a limpeza é um critério, sim, muito importante, porque falando até de uma coisa que você depois pode até falar melhor, André, é sobre o bad bugs. Eu Eu lembrei acho agora. que A gente tá muito sincronizado. nossa, ai, tchim. Porque eu fiquei num hostel em Londres que eu nunca, gente, em 8 anos de viagem, eu nunca tinha tido a experiência de bed bugs, e a André pode explicar melhor o que é isso, mas que são tipo percevejos, ou, né, são insetos que é como se fosse percevejo, né? Não, é carrapato, sei lá, É, carrapatinho.
Mas ele se alimenta do nosso sangue, sabe? Ele Sanguessugas. Tipo sanguessugas. Vampiros. Não. Eles moram no colchão, sabe? Assim, na costura do colchão, exatamente. Então, mas assim, o que eu acho legal explicar, eu também nunca tinha tido uma experiência de bed bugs, até o meu primeiro hostel que eu voluntariei, e eles tinham um problema muito grande com bed bugs. Eu acho legal explicar para as pessoas que bed bugs não está atrelado à higiene. Tem muita gente que acha que porque o hostel tem bed bugs, ele é um hostel sujo. Na verdade, não tem nada a ver com isso. É porque onde tem gente que entra e sai o tempo todo e que tá vindo de vários lugares diferentes, vai ter bed bug, gente. É impossível. Pensa nesse hostel que a Mari ficou, que é tipo 34 quartos, cara. Quantas pessoas não entram e saem daquele lugar, vem com a mala, sabe? O bed bug vem nas roupas, vem na mala e tal. Mas uma coisa, assim, que eu notei é que os bed bugs, eles normalmente aparecem em camas de madeira. Pode dar também na cama de metal e tal, mas esse primeiro hostel que eu tava em Lisboa era de madeira e tinha muito, cara. Tipo, de eu achar ele andando assim na minha cama, sabe? Tipo, era bem intenso. E o que você faz quando você acha um bad bug? Você tem que. É que nem quando você acha piolho, sabe? Que você tem que queimar ou dar descarga, alguma coisa assim, pra ele não. Mas assim, é um problema. Os hostels que eu fui que tinham esse problema de bed bug era uma coisa que não dava pra acabar. Porque é isso, se você recebe hóspedes e você tem cama de madeira, você tem alguns fatores ali, né, que ajudam eles, que torna ali aquele lugar um lugar muito bom para eles morarem, né? É muito difícil de se livrar. Mas assim, tem coisas também, tipo, o hostel que eu tô aqui agora, o colchão, ele tem uma proteção de plástico, que é uma boa também, assim, tipo, o bed bug pode até estar ali, mas ele tá debaixo da proteção, né? Então ele não consegue sair para te picar, né? Mas também vamos falar que uma picada de bed bug você não vai morrer, você não vai virar um bed bug. Tem aranha, né? É só importante falar que coça muito, né? Então, assim, esse é um dos fatores. Quando você começar a se coçar e tal, é legal você ver, até porque, como a Andrea falou, os bed bugs, eles ficam roupas ou eles são carregados por viajantes. Então, se você começou a se coçar, talvez seja importante você ver se tem algum bed bug nas suas coisas para você tentar diminuir a probabilidade de você carregar isso para o teu próximo destino. Então, assim, dando o exemplo do que aconteceu comigo em Londres, que eu comecei a falar e aí eu me perdi. Que sou a cama era de metal ou de madeira? Era de metal, cara. Que você tá falando, eu tô, tipo, era de metal, mas assim, esse hostel foi o primeiro hostel que eu fiquei em Londres na minha vida, e aí depois de 6 anos eu voltei nesse hostel. E por coincidência eu fiquei no mesmo quarto de novo, depois de 6 anos. Muito incrível isso, né? Mas enfim. E aí a primeira vez que eu fiquei nesse hostel, tipo, eu não tive problema nenhum, foi zero problema. E agora que eu voltei 6 anos depois, eu cheguei no quarto, era um quarto de acho que 8 camas, e aí eu cheguei e a minha amiga que, tipo, não gosta de ficar em hostel, ela falou, ai, Mariana, vamos ficar em hostel com quarto compartilhado. Eu falei, claro que vamos. E eu toda feliz, sabe, cara, estou proporcionando essa experiência para minha amiga e tal. Chegamos, sentamos na cama e tal. E aí ela deitou. E aí ela viu o primeiro bed bug andando naquele travesseirinho de pescoço de avião, sabe, dela? Caraca. Aí ela deu um grito, bed bug! Ela deu um grito. Aí eu falei, calma. Peguei o travesseiro, fui lá na recepção, falei para eles, olha, tem bed bug no quarto, tem como você mudar o quarto? Aí o cara pegou, o procedimento que ele fez foi o seguinte, ele pegou um sprayzinho lá, que eu acho que era de lavanda, sei lá, um spray de alguma coisa. Lavanda mata eles. Borrifou no travesseiro. Aí ele pediu pra gente trazer as nossas coisas, pra gente borrifar nas coisas também, né? Pediu pra gente olhar com cuidado as nossas coisas. A sorte que a gente não tinha aberto ainda a mala. Uhum. Então, tipo assim, ele pediu pra gente borrifar nas coisas, pediu pra gente borrifar nos casacos e tal. E aí eu fui lá no quarto pra falar com a minha amiga pra gente descer e tal, que a gente ia trocar de quarto.
Cara, Andréia, quando eu olhei pra cama de cima, eu tava na cama de baixo. Quando eu olhei pra cama de cima, tinha muito bad bug andando na cama. Tipo, como que eu não tinha visto? E aí ele falou assim, em que quarto vocês estão? Aí eu falei, a gente tá no quarto, sei lá, era quarto 7. Aí ele, mas esse quarto tá fechado. Aí eu falei, mas foi o outro recepcionista que mandou a gente entrar. Aí o cara, não, mil desculpas, esse quarto tava fechado justamente porque a gente tá fazendo a desinfetando esse quarto, sei lá. Esse quarto não era pra ter ninguém. E foi muito engraçado porque eu falei pra minha amiga, eu falei, nossa, como a gente é sortuda, no quarto de 8 pessoas só, gente, sabe? E aí eu fui descobrir. E aí o que eles fazem em relação à limpeza e tal é que eles colocam tudo, realmente, como você falou, para lavar em uma temperatura muito alta. E eles secam também numa temperatura muito alta, que é justamente para matar os bad bugs. E aí o quarto tem que ficar sem ninguém entrando por um tempo lá. Eu sei que assim, para desinfetar o quarto demora um tempo, assim, para eles analisarem e tal. E não era o caso, né? Ainda estava lá com os negócios andando e passeando pelas câmaras. Às vezes também você fica no hostel, você vai ver um pozinho branco nas camas, às vezes até chato, porque pega na roupa e tal, aquilo lá também é para tirar a bad bug. Eu já trabalhando no hostel, eu já tive que passar aquele pó nas camas. Mas assim, falando de limpeza que a gente estava falando, a par do, né, tirando os bad bugs, eu acho assim que a limpeza dos rochas é feita com frequência, né? Tipo, eles lavam as roupas de cama, lavam as fronhas, lavam tudo. Acho que é legal até você falar, como você é uma pessoa que trabalha em hostel, como é que é feita essa limpeza? É mesmo, toda vez que sai um hóspede, aquelas coisas são lavadas mesmo? Pode confiar ou não? Nossa, Conta aí pra gente. sim. Você pode ficar lá uma noite que seja, sabe? Sempre é trocado e lavado. Eu nunca vi nenhum hostel assim que deixasse, a pessoa ficou só uma noite, foda-se, sabe? Tipo, deixa lá que a próxima pessoa. Isso eu nunca vi na minha vida. E sim, é lavada. Os hostels às vezes tem até aquelas máquinas de lavar industriais, sabe? E é tudo lavadinho, secado na secadora, temperatura alta, tipo, é muito, muito limpinho, assim. A questão de limpeza de banheiros e tal, isso vai depender muito do rosto. Tem gente que. Eu já vi rosto tentando, tipo, economizar dinheiro, limpando só uma vez por dia. Eu acho que dependendo do tamanho do rosto, isso pode ser um problema, assim. Mas também, como eu disse, já vi rostos, assim, impecáveis. Não tinha um fio de cabelo fora do lugar ali. E aí, falando assim sobre segurança, porque a gente não fala que é um ponto super negativo, mas eu acho que é importante ficar muito atento com segurança em hostel. Já que a gente está compartilhando o quarto com que seja 3, 4, 10 pessoas, é importante você ter suas coisas, né? Num lugar que você confia. Então, assim, se você tem documentos, se você tem coisas de valor, se tem computador, se você tem câmera e tal, é legal você deixar no locker, sim, e sempre ver isso nas avaliações, ou ver isso até quando você for reservar o hostel, se tem um locker lá disponível. E alguns lockers, eles dão possibilidade de você colocar o seu mochilão inteiro, então, eles são grandes o suficiente para você colocar um mochilão, mas nem todos são assim. Então, tem alguns que tem um locker pequeno, que é realmente para você colocar só as coisas principais. Então, tipo, materiais, documentos ou eletrônicos. E alguns vêm com cadeado, né? Tem lá para você, talvez, ou alugar o cadeado, ou já vem com cadeadinho lá. Mas o que eu sempre recomendo é você levar o seu próprio cadeado. Eu, hoje em dia, levo sempre 2 tamanhos de cadeado, porque eu já tive a experiência de chegar num locker que era a boca do locker era maior do que meu cadeado. Meu cadeado não fechava porque era muito pequenininho. Era cadeadinho tipo de mala e não fechava. Aí, hoje em dia, eu já levo 2 tamanhos, um maiorzinho assim, e um maior e um menor, porque às vezes a boca é pequena e não entra o grande. E sempre levo o cadeado com chave. Eu nunca levo aqueles que é de código. Eu fico com medo de dar alguma. Porque eu fico com medo de dar uma treta, sei lá, o negócio não funcionar, não conseguir abrir o locker. Ou então, na internet, as pessoas conseguem abrir esse locker de senha. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como abre esse locker. Aí eu fico meio tipo, ai, não sei, é melhor eu deixar o meu com uma chavinha, sabe qual é? Olha, vou te falar um negócio. Eu trabalhando em hostel, eu já peguei 2 pessoas roubando dentro do hostel. Não creio. Sim, eu não sei, eu acho que eu sou um imã para ladrão de hostel. Mas a primeira vez foi em Barcelona, eu abri a porta do quarto e o cara tava, tipo,
mexendo no cadeado do locker. E, tipo, quando eu abri a porta, ele deu 2 passos pra trás e deu um susto, assim, eu achei estranho. Ele, não, é porque eu tava trocando de roupa, não sei o que, mas ele tava, tipo, todo vestido, até de boné. Aí eu olhei aquilo, mas sabe, assim, você não sei, tipo, eu achei tão bizarro aquilo que eu nem imaginei que ele estivesse tentando roubar alguma coisa, né? Eu fechei a porta e, sim, ele pegou, ele abre o cadeado, mesmo sendo sem código, mas ele abre com aquela pinça, como é que é o nome daquilo, gente? Tem Ai, que... a ferramenta para abrir, ele pega, abre aquilo ali em 2 segundos. E ele roubou 800 euros e o passaporte de uma menina. Caralho. E outra vez foi comida. Isso foi em Zagreb, na Croácia, tipo, tinha uma mulher que ela sempre, a cozinha do hostel, ela era, tipo, para fora do hostel, então a porta, ela tinha entrada pra rua. E a porta não era trancada, não sei porquê. Então tinha uma mulher que ela parecia até que às vezes estava em situação de rua, não sei, que ela entrava todos os dias, fingia que era uma hóspede, tipo, ela entrava, conversava com todo mundo, não sei o que, abria a geladeira e pegava um monte de coisa. E eu lembro até que a Carla, que fez o nosso podcast número 3, né? Tipo, uma vez essa mulher roubou a cesta inteira dela. Tipo, ela ficou muito puta. Mas assim, a gente tá falando isso não é para vocês ficarem com medo de ficar em hostel, né? Isso são coisas assim, pontuais. Mas, né, porque essas coisas acontecem, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Acho que a coisa da comida na geladeira do hostel também é uma coisa que, às vezes acontece, cara. A pessoa rouba, tipo, não tem o que fazer, sabe? Mas na questão do locker, sim, usar os cadeados e também, muito importante, o seguro viagem, gente. Não esquece que o seu seguro viagem, ele cobre casos de roubo, né? Então, não viajem sem eles, principalmente se você for ficar em hostel. Mas eu, particularmente, nunca tive nada roubado em hostel. Você já teve, Mari? Eu nunca tive nada roubado também. E já tive vezes de deixar o passaporte em locker, já tive. Hoje em dia eu não faço mais isso, a não ser que eu esteja num quarto privado. E aí eu escondo, fecho tudo e tal, mas assim. Hoje em dia, quando eu tenho que sair. Eu não viajo mais com dinheiro, graças a Andrea. Se você ainda não viu o nosso podcast de dinheiro, vai lá ver, vai lá ouvir, porque tá muito bom. Eu só viajo agora com cartão e pouquíssimo dinheiro vivo, assim, mais se tiver algum passeio que eu sei que vou precisar de dinheiro. Mas quando eu viajava com dinheiro vivo, e às vezes eu viajava com tipo $1.300 na doleira, sabe qual é? Sou dessas. E eu ficava com a doleira pra sempre, assim, eu não tirava a doleira pra nada, assim, eu tomava banho com a doleira, né, deixava ela no pendurada, eu dormia com a doleira, eu saía com a doleira, eu fazia tudo com a doleira. E nessa época eu também botava o passaporte junto comigo. Então, assim, nunca tive nada roubado, nem comida roubada, assim, sabe? Então, assim, realmente acho que são experiências negativas muito pontuais. Infelizmente acontece. Mas sim, é bom você se precaver, mas não tem essa neura, tipo, ai meu Deus, então eu não vou ficar em hostel, tem 20 pessoas no meu quarto, será que vão roubar? Cara, acho Vamos que falar que em hotel, quando você fica em hotel, muita gente tem acesso ao seu quarto também. E às vezes no hotel, cara, você fica muito mais relaxado, deixa as coisas jogadas, e é até mais fácil de alguém roubar você, se alguém quiser, sabe? Se alguém tiver essa malícia. Então, não é porque você está num hostel que você vai ser roubado ou não, né? Tipo, não é isso. Mas a Mari falou um negócio importante, tipo, esconder as coisas. Eu acho mais importante do que você pegar e só jogar lá no locker com um cadeadinho, é você colocar num lugar que ninguém vai procurar, tipo, seja estratégico, assim, sabe? Colocar o seu passaporte num lugar que você acha que as pessoas não vão mexer. E o que que você faz? Porque você está morando agora em hostel, geralmente você fica um mês morando em hostel. Como é que você faz com o teu computador, com a tua câmera? Você deixa no locker tranquilo ou você, tipo, esconde dentro do teu mochilão e aí enfia dentro do locker? Não, então, como a maioria dos voluntariados que eu fiquei em quartos com voluntários, né? Então, nesse caso, tipo, eu às vezes, muito raramente, assim, se tinha alguém ali no quarto que eu sentia que, sei lá, não sei, não sentia uma vibe boa nessa pessoa aqui, eu trancava a mochila, mas eu acho que isso aconteceu, sei lá, 2 vezes.
só trancava com cadeadinho mesmo. Porque eu tenho a consciência de que eu tenho o meu seguro viagem e que se alguma coisa acontecer não é o fim do mundo, sabe? O meu seguro viagem vai me cobrir. Então, por isso eu tenho até uma tranquilidade maior. Mas você também usa o cadeado, tipo cadeado de chave ou cadeado de código? Eu tinha um de código, mas ele, tipo, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu acho que eu fechei ele, mudei o código sem ver. E aí ele tá Viu? lá. Esse é meu medo, cara. Fechar, mudar o código, essa merda fica presa. Também trabalhando em recepção, eu percebi que se você tem alguma coisa de muito valor que você não vai usar durante a viagem com frequência, pede para a recepção guardar para você. Todos os hostels que eu trabalhei aceitavam isso, porque eles têm, às vezes, ali o quartinho onde guarda as malas, quando a pessoa faz o check-out, mas quer passar o dia ali e tal. Aquele quartinho é trancado, né? Então, se você pedir, eu tenho que, sei lá, o meu laptop, não vou usar ele esses dias, tipo, pede para a recepção guardar para você que eles trancam. Ai, muito boa essa dica, não sabia. E aí, falando sobre a questão do locker, que não dá o mochilão dentro, às vezes o locker é pequenininho. Cara, gente, só para avisar para vocês, é tranquilo deixar o mochilão do lado de fora. Ninguém vai querer roubar a sua roupa. Porque assim, cara, é muito difícil você ver algum viajante metendo a mão no mochilão de alguém porque quer roubar uma calcinha, um sutiã ou uma blusinha. É muito Então, assim, a gente está falando aqui de coisas importantes mesmo, né? De coisas que são caras, né? Mas assim, ai meu Deus, cheguei num quarto e não vi um locker que dá o meu mochilão inteiro. Gente, tá tudo bem, deixa seu mochilão debaixo da cama ou do ladinho, ninguém vai mexer, cara. Assim, acha que pouquíssimos foram os hostels que eu fiquei onde dava o meu mochilão inteiro. Tipo, ainda mais esses mochilões grandes, 60 litros, nunca que vai caber. não, e aí, assim, deixa ele do ladinho, só com as roupas mesmo, porque, assim, é muito difícil alguém querer roubar. E foi você, Mari, que me falou que você dormia com mochilão no início das suas viagens? Eu dormia com o mochilão no início das minhas viagens, tipo assim, agarradinha. Imagina. Na minha primeira viagem sozinha, sabe? Eu fiquei tipo, ai meu Deus, não vou deixar. Aí depois foram 30 dias viajando. Nos 10 primeiros dias eu dormia com o mochilão, tipo, agarrada, como se fosse um travesseiro. Depois, cara, eu fui relaxando, eu fui percebendo, cara, tá todo mundo cagando, porque eu comecei a ver que os mochilões eram as coisas que as pessoas menos ligavam, ficava, tipo, mega jogado no chão, aberto mesmo e tal, mas a galera, tipo assim, coisas de valor, tava sempre no locker e o mochilão literalmente aberto, assim, tipo, pra fora. Sim. Aliás, o meu laptop tá meio velhinho, se alguém quiser roubar ele para o seguro viagem, como é que fala? Substituir ele, tá podendo, tá? Pode roubar, fica à vontade, não me devolve, some com ele. Deu até a senha, né, Andréia? A senha é pi! E aí, só pra gente acabar esse tópico de desvantagens de hostel e tal, uma coisa importante de falar, gente, é que hostel geralmente não tem luxo. Você não vai ver secador, você não vai ver toalha, você não vai ver, tipo, as coisinhas de banheiro, tipo shampoo, condicionador. Apesar de que alguns hostels agora estão até disponibilizando, tipo, secador fica na recepção, você pede lá, é um secador comunitário, geral usa. A toalha, alguns hostels oferecem toalha, mas assim, não vai contando com isso. E coisa de banheiro, gente, eu já vi assim, ter lá um sabonete em gel, o máximo, assim. Ou às vezes um viajante deixa o shampoo para trás, ou condicionador para trás, e aí o hostel bota para jogo para os outros viajantes. Mas não é uma coisa que você pode contar, tipo, não vou levar meu shampoo porque vai ter no hostel. Tipo, amiga, não é bem assim, entendeu? Pode ser que tenha, pode ser que não. Então, essa é uma única desvantagem, porque aí você acaba tendo que levar essas coisas, né? Quando eu viajo para ficar em hotel, né, eu normalmente nem levava toalha, nem levava essas coisas, mas a gente vai falar, né, das coisas para colocar, para levar, né? E a toalha de microfibra é uma coisa que ajuda bastante, porque ela é pequenininha, né? Os containerzinhos de 100 ml para shampoo e condicionador, esse tipo de coisa, acaba que isso não importa muito. Mas como a Mari disse, cara, se isso for algo importante para você, você acha hostels que oferecem esse tipo de coisa. Bom, então a gente já falou aqui de vários pontos positivos, pontos negativos, o que considerar na hora ali de escolher o seu hostel, né? Mas agora a gente vai dar umas dicas aqui mais profundamente, assim, tipo, quais são as plataformas que você tem que olhar, como avaliar, como saber se aquele hostel que você está reservando é realmente um bom hostel que vai valer ali o seu dinheiro.
Acho que de início, assim, para mim, é usar plataformas de reserva confiáveis. Para mim, é Hostelworld e Booking.com. Tipo, eu não uso mais nenhuma, não sei se a Mari usa alguma outra, mas eu atualmente prefiro o Hostelworld porque eles têm um esquema de você paga só um depósito de 10 ou 12% e o resto você paga na hora que você chega. O Booking.com, às vezes, ele tem um esquema de você só pagar na hora que você chega, né? Mas eu já vi o Booking.com cobrando a reserva mais cara do que o Hostelworld. Então, dá uma olhada nos dois e ver o que vale mais a pena. Eu só uso Booking.com, agora que você falou, eu vou começar a usar os dois. Eu só uso Booking.com, eu acho a plataforma... Eu não sei, visualmente eu gosto mais da plataforma da Booking.com, eu acho que é mais friendly. Tem a parte do Genius, que é quando eles te mostram assim, a melhor oferta do dia, ou a melhor oferta daquele local. E ele também tem a possibilidade, né? A Booking.com, ele dá a possibilidade de você pagar na hora ou pagar tudo antes. Então, assim, depende muito do hostel para hostel. Acho que não é a plataforma em si, sim o hostel. Então, alguns hostels, eles cobram a estadia valor cheio antes, então você chega lá, já tá tudo pago. E outros você pode pagar na hora e você escolhe essa opção. De novo, com essa experiência de bastidores que eu tive, o único cuidado que eu tomaria com a Booking.com é que os hostels não fazem a descrição que você vê lá, sabe? Quem faz é a plataforma, o Booking.com que cria a descrição do hostel. E eu já trabalhei num hostel que era muito frustrado, porque eles falavam que a descrição que estava no site não tinha nada a ver com o que eles eram, sabe? Então tem esse problema, e a Booking.com, e eu acho que a Hostelworld também tem esse problema, eles definem o preço que eles querem colocar na estadia. Então, às vezes, eles fazem umas promoções lá que é por conta deles, entendeu? Então, isso às vezes é bom, porque tá mais barato, mas às vezes é ruim, porque é mais caro do que você reservar diretamente. Então, uma outra dica, que pode ser uma boa, é você contactar o hostel diretamente no site deles. Eu já vi alguns hostels que oferecem desconto, se você reserva direto com eles. O único problema desse cenário é que se der algum problema na sua reserva, se o hostel cagar na sua cabeça de alguma forma, você não tem respaldo nenhum, né? Tipo, eu fui pra Noruega e o meu hostel, tipo, quando eu cheguei lá, o hostel fechou por causa de uma inspeção e eles levaram a gente pra uma outra acomodação, deu um maior problema. Tipo, eu fiquei lá 3 noites, caríssimo pra ver as luzes, né, pra ver a aurora boreal. Só que, tipo, a Booking.com resolveu todo o problema para mim, me deu uma compensação pelo problema que eu tive. Eu, no final, fiquei no hotel na última noite, eles pagaram tudo. Então, assim, se eu tivesse reservado diretamente com o hostel, eu não teria tido isso. Então, põe na balança e vê o que vale a pena aí. Uma coisa que eu gosto muito da Booking.com, e aí você pode falar se a Hostelworld tem também, é que em alguns destinos eles te dão um guia da cidade. Então, já vi muito essa questão de, assim, de eu buscar, por exemplo, Londres, Amsterdã, e aí eles mandam pro meu e-mail um guia de coisas para fazer na cidade. É até bem legal, assim, de atividades e tal. É legal. E, assim, não é mega completo, não é uma parada que você fala de caraca, tô com um livro aqui na mão. Mas, assim, eles pontuam algumas atrações e tal. Então, pra pessoa que tá mega perdida, já é um começo, sabe? Então eu acho assim, eu sempre uso a Booking.com, mas agora eu vou começar a ver a Hostelworld, comparar as duas e tal, mas eu acho que essa questão que você falou de buscar para uma plataforma e ter o respaldo é muito importante. Eu acho isso bem legal. Ah, e tem uma parada também, é que você consegue, dependendo, não sei se na Hostelworld tem, mas a Booking.com você tem alguns que você consegue cancelar até uma determinada data. Então, assim, vamos dizer, aconteceu isso comigo agora na viagem que eu fiz com a minha família. Eu tinha buscado 2 hostels e aí eu tinha até 2 semanas antes para cancelar. E aí eu consegui um outro hostel mais barato. Aí eu fui, cancelei aqueles e buquei em outro, sabe? De graça, assim, não paguei nada, porque eu só ia pagar no hostel. Então, assim, isso é bem legal de você ficar muito atento na hora que você for reservar por uma das 2 plataformas, quais são os teus benefícios e quais são os teus direitos, né? Sim. Então eu sempre leio tudo, cara. Tem aquelas letrinhas pequenininhas, eu sempre leio tudo. Às vezes eu dou print, às vezes eu tiro foto e tal, para sempre ter isso registrado.
E eu não tive nunca nenhum problema com o Booking.com. Não sei se você já teve algum problema com um dos dois, mas assim, acho que são plataformas que quase todo viajante usa, né? A Booking.com foi muito boa nesse problema que eu tive na Noruega. Assim, cara, eu tive que correr muito atrás. Eles deram um pouco de trabalho, tipo, a primeira vez que eu contatei eles sobre o problema que, tipo, porque o hostel, ele fechou, colocou a gente numa outra acomodação e não falou nem o nome da acomodação pra gente. Era um Airbnb, tipo, no meio, longe da cidade e tal. E eu, tipo, falando isso com o Book.com, e o primeiro contato que eu fiz com eles tipo, falaram que iam honrar tudo, a gente fechou lá um valor e tal, que eles iam me pagar. Só que aí a segunda vez que eu fui entrar em contato com eles, aí deu um problema, tipo, eles não queriam honrar, e aí eu tive que dar uma insistida e tal, mas depois que eu insisti deu tudo certo, tipo, eles foram. Tem que. O problema, assim, é que você perde um pouco de tempo, né? Eu tava ali no meio da minha viagem, né, em Tronzo, pra ver as luzes, e eu tô sentada no computador na cozinha resolvendo esse tipo de coisa. Mas no final de tudo, eles me ressarciram, não teve problema. E aí a gente estava falando também sobre a questão de quarto misto e quarto feminino. Eu acho que isso, na hora que você vai ver numa dessas plataformas, tem lá dizendo, descrevendo os quartos, né? Quantas pessoas tem em cada quarto, se é misto, se é feminino, o que tem em cada quarto. Então, se vai ter ar-condicionado, se vai ter banheiro privado ou não, se tem, sei lá, aquecedor, enfim, vai descrevendo cada quarto para você ver o comparativo de preços. E aí, pelo menos o que eu tenho percebido é que quarto misto 99% das vezes é mais barato do que o quarto feminino. E geralmente o quarto feminino ele é um pouco menor, né? A gente estava falando da questão de tamanhos de quarto, e geralmente o quarto feminino ele é um pouco menor. Tem hostels que só oferecem quartos femininos, por exemplo, e tem hostels que só oferecem quartos mistos. Acho que agora que está começando a ter uma consciência dos hostels de oferecerem quartos femininos. Então, hostels que eram só quartos mistos, agora eles selecionam um quarto para ser feminino. E aí acho que vem muito pela questão de mulheres estarem começando a viajar mais sozinhas e de estarem começando a fazer essa necessidade de ter um quarto só feminino. O que você acha sobre isso? Cara, eu particularmente não olho. Tipo, eu faço um pouco como você, pego mais barato, tento pegar um quarto com mais camas, como eu falei. Pra mim é o número de camas que eu presto mais atenção. Mas eu acho assim, se você tá insegura de viajar, é a sua primeira vez viajando sozinha, a sua primeira vez ficando em hostel, fica no feminino. Se isso vai te fazer te sentir mais confortável, mais segura, tipo, fica no feminino. Não tem. Acho que não tem resposta certa, assim, é o que a gente se sente mais confortável. Eu nunca tive problema em quarto misto, já dividi quarto com muitos homens. Acho que tem uma chance maior deles roncarem, porque o homem. Eu, inclusive, fiz essa pesquisa recentemente. Então, eu não estou falando merda, mas o homem, anatomicamente, ele tem uma. Por causa ali do jeito que é o nariz e a passagem do ar ali, ele tem uma anatomia que faz com que ele ronque com mais frequência do que a mulher. Então, assim, isso é uma coisa a se pensar. Mas eu não faço distinção. Eu, particularmente, nunca tive problema com quarto misto. Eu sempre fico em quarto misto. Acho que uma vez só eu fiquei em quarto feminino, por causa de uma amiga. Eu prefiro ficar em quarto misto pela diversidade e tal, mas por ser mais barato. E, assim, foi engraçado que uma vez eu fui para Berlim e eu fiquei num quarto misto de 8 camas. E aí, chegando lá, isso foi minha primeira viagem sozinha, tá? Cheguei lá, toda feliz, eu tava no meu quarto e eu vi 3 homens. Eu falei, beleza e tal. E aí, todos super animados, que tinham feito vários passeios irados em Berlim, começaram a falar, o que você fez hoje? Eu, tipo, acabei de chegar. E aí, quando eu fui ver, eram 7 homens no quarto e só eu de mulher, no quarto de 8 camas. E aí, muita gente, caraca, por que você não trocou de quarto? Cara, porque eu não senti nenhum. Porque geralmente eu vou muito pelo meu instinto, né? Se eu vejo assim, se eu sentir alguma coisa e falei, cara, não tá certo, eu super peço pra mudar de quarto. Eu pedi pra mudar de quarto em Munique já. Era um quarto de 6 camas. E não era a mesma quantidade de homens e mulheres, mas era porque a galera tava fumando maconha dentro do quarto e eu não me senti bem, sabe qual é? E pedi pra mudar, eu não vejo problema nenhum de você pedir pra mudar de quarto. Mas é que nesse caso de Berlim, apesar de eu estar sozinha como mulher e ter 8 homens lá, eu não me senti em nenhum momento, não me senti com medo, sabe? Pelo contrário, a galera foi super
legal, assim, os meninos estavam conversando bastante sobre o que fazer, porque eu tinha acabado de chegar, e eles não se conheciam entre si. 2 se conheciam, o resto era tudo, tipo, aleatório. E todos estavam viajando sozinhos, com exceção desses amigos. Era um banheiro privado, então era um banheiro para nós 8. Então, cara, tipo, eu pegava, me arrumava dentro do banheiro, saía, dormia, e eu não tinha muito contato com eles. Eu simplesmente dormia no quarto e já saía de manhã, assim, cedinho para passear. Então, eu não vi problema nenhum, assim. É óbvio que existem, né, experiências de mulheres que tiveram problemas com quartos mistos, mas eu nunca tive. Eu não sei se você poderia relatar alguma coisa, você trabalhando em hostel, você já viu alguma coisa? Eu já vi, assim, como staff, pessoas pedindo para mudar de quarto por motivos parecidos com o seu. Assim, vamos falar que fumar dentro do quarto, na maioria dos hostels, não é permitido, né? Se as pessoas estão fazendo isso, elas estão fazendo contra as regras do hostel, né? A não ser que seja num país que possa fumar em lugares fechados, né? Mas como staff, assim, eu já vi pessoas que pediram para mudar, e, tipo, eu nunca vi acontecer nada, graças a Deus. Tipo, mas eu já tive que mudar pessoas que se sentiram desconfortáveis e quis mudar. E o staff tá lá para isso, gente. Acho que assim, a não ser que o hostel esteja cheio, ou sei lá, você pega uma pessoa muito filha da mãe, assim, eles vão mudar e vão querer fazer a sua estadia ser mais confortável possível, né? E aí, pulando para um próximo tópico sobre como achar o hostel, assim, dos sonhos, vamos dizer assim, é a questão de avaliação, assim. Eu não vejo muitas. Você vê a avaliação como um requisito para... Pra mim, a coisa número 1 é reviews, cara. Eu não, tipo, não olho todas do universo, até porque não faz sentido se você olhar uma review do ano passado, tipo, o hostel pode ter mudado, né, durante esse tempo. Mas eu olho e, tipo, sempre as reviews batem muito com o hostel em si, sabe? Tipo, eles contam muito sobre como o hostel é. E claro que sempre tem uma pessoa, né, que é mais, sei lá, fresca, esse tipo de coisa. Então, tente não olhar as reviews piores, né, aquela que é a número 1, 1 estrela, né, e também tenta relevar um pouco as 5 estrelas, porque tem gente também que só quer uma cama para dormir, qualquer coisa tá bom, né. Eu costumo olhar ali entre as 3 e 4 estrelas para ver o que as pessoas estão falando. Acho que é uma boa dica. E usar o TripAdvisor também, eu gosto de usar ele como uma ferramenta de olhar as reviews. Eu sei que o TripAdvisor não é, tipo assim, você não precisa ter ficado no hostel, tipo, você não precisa provar que você ficou no hostel para deixar uma review na TripAdvisor. Então muita gente fala, às vezes tem review de gente que não ficou no hostel. Mas eu acho que tem uma quantidade de reviews maiores, assim, e eu acho uma boa plataforma para usar também para olhar as avaliações. E aí, lembrando que na descrição do hostel, nas plataformas que a gente falou, sempre tem lá se vai ter toalha, se tem piscina, se tem café da manhã, se tem Wi-Fi, se tem garagem, se tem locker. Isso tudo está na descrição. E caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar também, na hora de fazer a tua reserva, você pode mandar algum questionamento ou mandar alguma demanda que você precise. Eu, geralmente, quando eu faço... Toda vez que eu faço reserva no Booking.com, eu mando lá na caixinha de requerimentos, né? Ficar na cama de baixo. Gente, vocês precisam entender. Todo hostel, quer dizer, todo não, né? A maioria dos hostels são beliches ou triliches. E aí, você já viu o hostel de triliche, cara? É muito alta a terceira cama, cara. Sim. E aí, eu sempre peço para ficar na cama de baixo, porque eu mijo muito, eu faço muito xixi. Então, assim, eu acordo de madrugada para fazer, tipo, 2 vezes xixi. Então, cara, imagina eu estar na terceira cama e ter que descer aquela merda inteira, fazer xixi e voltar. Tipo, não é só ruim para mim, como para as pessoas que ficam tendo que me ouvir subir e descer a escada a noite inteira. E eu também acho muito mais prático, porque, assim, é muito mais fácil de você arrumar a mala, de você sentar, de você, tipo... Cara, é muito mais prático você ficar na cama de baixo. Assim, eu prefiro muito a cama de baixo. Você tem alguma Olha, coisa para falar sobre a cama de cima? Como staff, eu preciso dizer que nem sempre a gente consegue garantir a cama de baixo. Então, a gente recebe esse request de cama de baixo, é uma coisa que sempre vem, cara. Todo mundo pede. Então, imagina, né? Não tem como botar todo mundo na cama de baixo. Então, normalmente, você pode pedir, pode fazer esse request, mas não é uma garantia que você vai conseguir a cama de baixo. Mas sobre, tipo, eu no momento estou dormindo na cama de cima.
E eu já fiquei no meu primeiro hostel em Lisboa, eu morava lá um mês na cama, na terceira cama, na triliche lá em cima. E deixa eu te falar, cara, eu curtia, sabe por quê? Ficava Porque isolada. Você ficava privacidade, completamente isolada. privacidade mil. O barulho não é tão alto quando as pessoas chegam de noite, às vezes no meio da noite e tal. Tipo, não ouvia nada, porque eu tava lá em cima. O problema é que quando a cama não é grudada na parede, quando você vai subir, a cama balança, né? E aí incomoda quem tá, né, no meio ou embaixo. Mas eu curto, cara. Assim, o problema é quando o teto é baixo e você tá na cama de cima. Aí pra subir é fodido, cara. É difícil. Mas eu não, eu acho até bom, porque se você deixar, cara, eu durmo demais, eu fico na cama, tipo, então o fato da cama ser mais alta meio que me desencoraja a ficar deitada, sabe? Tipo, eu levanto, não volto mais pra cama até a hora de dormir, sabe? Não, eu continuo preferindo a cama de baixo para sempre, forever, cama de baixo. É, E tem as camas também que tem a cortininha, né? Essas são. sim, Ah, cara, hostel com cortininha é a melhor coisa, é uma privacidade, cara. eles põem a cortininha em volta da beliche, assim, gente. Então, tipo, você fica lá dentro, ele é tipo um quartinho, sabe? É muito maravilhoso. E aí, só para assim, caso alguém ainda esteja com dúvida, o quarto oferece roupa de cama, cobertor e travesseiro, tá, gente? Tipo, você não precisa levar seu travesseiro, o seu travesseirinho de pescoço e tal. Você não necessariamente vai precisar usar ele, sempre tem travesseiro. E uma coisa também muito legal de falar é que alguns hostels agora estão colocando tomada em todas as camas e luzinha, tipo lanterninha de. Tipo lamparina, não é lamparina, não é. Como é que fala? Uma Abajur. de LED, assim, né? É, Normalmente. cara, isso pra mim é perfeito, porque às vezes você não quer ligar a luz do quarto inteiro, acordar geral, você só quer às vezes pegar um documento, sabe? Aí você liga a tua luzinha de LED na tua cama, só clareia, tipo assim, clareia um pouco, mas assim, só clareia a tua cama, você fecha a tua cortininha e você tá lá, sabe qual é? Ai, é maravilhoso, eu amo. E aí tu tem a tua tomada na tua cama, então assim, mesmo que seja treliche, alguns hostels estão colocando, tipo, tomadas e luzinhas em cada uma das camas, então você fica lá no teu espaço, não precisa ficar compartilhando a tomada com as pessoas e tal. Então eu acho bem legal. E alguns hostels deixam isso na descrição, porque isso é super um benefício, né? É super um diferencial. Sabe o que eu lembrei também? Que eu fiquei uma vez num hostel de cápsula. Na... Como é que é, cara? Tipo, dá uma vontade. É claustrofóbico? Então, eu fiquei uma noite num de cápsula na Nova Zelândia, em Christchurch. Cara, eu não senti, mas assim, eu sei que esse de cápsula, ele era até uma cápsula até grande, assim, mas eu sei que no Japão, por exemplo, tem uns de cápsula menores. Quando eu fui pro Japão, eu fiquei de couchsurfing, então eu não sei. Mas esse, ele era até grande, assim, mas assim, cabe você, e aí, tipo, do lado tem, tipo, uma superfíciezinha, assim, que você põe lá, mas, tipo, e aí ele fecha completamente, assim, não é nem Ai, uma meu Deus. cortininha, sabe? É tipo, é meio macabro, mas É parece que tipo tá num caixão. tipo, mas ele, pelo menos esse, ele era branco por dentro, e aí ele era muito tecnológico, cara. Do lado, assim, tinha vários botões de você controlar a luz, a intensidade da luz, controlar, sei lá, a temperatura dentro da cápsula. Era, Ai, tipo, que medo, maravilhoso. cara. Eu amei, eu Que adorei. nervoso. Eu sou claustrofóbica, eu acho que eu não conseguiria. Talvez eu tente uma experiência dessa pra saber se é É, legal ou não, mas eu sou muito claustrofóbica. você poderia deixar aberta o parte do lado, assim, se você quisesse. Mas não faz sentido, porque as pessoas ficam no hotel de cápsula, num hostel de cápsula pela privacidade, né? Caraca, que irado. Eu vou tentar uma vez. E aí, seguindo com esse tópico aí da questão de você procurar um hostel legal, tem a questão da localização. Eu acho que para mim não é nem as reviews, para mim a localização é o meu ponto principal. Como é que eu faço para reservar um hostel? Eu basicamente abro a Booking.com, que é a plataforma que eu uso, e aí eu abro o Google Maps numa outra janela, e aí eu pego lá o endereço do hostel, jogo no Google Maps e pego o endereço do ponto principal da cidade, assim, da atração principal. Então vamos dizer que eu estivesse em Londres, eu pegaria, sei lá, o Big Ben e a Tower Bridge, colocaria, porque são dois pontos que são relativamente distantes um do outro, mas são muito importantes, e colocaria lá o endereço do hostel. E aí eu vejo se o hostel, tipo assim, tem uma distância
ok andando, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer tudo andando na cidade. Então, se o hostel tá lá, que é tipo 1h20 andando, eu já procuro outro que tenha até 30 minutos andando, assim, dos pontos principais. Porque também, como eu gosto de andar muito, na caminhada até o ponto turístico, para mim faz sentido ir conhecendo a cidade. E até mesmo que não seja um bairro super popular, que seja um bairro até um pouco mais afastado, é até legal para você ver o cotidiano, como é que é a questão das pessoas irem para o trabalho. Então, eu fiquei, por exemplo, em Londres, mas eu fiquei no Airbnb, que foi no Shadwell, que era um bairro ali perto da Tower Bridge. E, cara, assim, eu nunca tinha ouvido falar desse bairro. É longe, Mari, né, não? Cara, não, foi 20 minutos andando da Tower Bridge. Mas, assim, era muito, muito, muito diferente de tudo que a gente vê em Londres, sabe? Que a gente geralmente vê em Londres coisas, assim, super pomposas. Comparando, por exemplo, com Notting Hill, que é uma coisa que a gente tem em mente quando a gente vai para Londres, era completamente diferente, era uma realidade completamente diferente. Que se eu tivesse ficado, por exemplo, num bairro popular, eu nunca saberia que tinha essa realidade em Londres, sabe? Era um bairro até classe média baixa. Então, assim, foi legal para comparar muito essa questão de estereótipos. Então, eu sempre faço isso, coloco o endereço do hostel no Google Maps e, para mim, localização é, assim, o diferencial. Se o hostel tá, mesmo que ele esteja, assim, menos qualificado do um que tenha muita boa review, às vezes eu prefiro ir pelo que tem localização do que pelo que tem a melhor review. Não sei se faz muito sentido para você. Eu sei que tu sempre prefere a avaliação, né, as reviews, mas eu acho que localização, para mim, é o fator top 1, assim. Pra mim, assim, é um balanço entre reviews e preço. Tipo, às vezes o que tem a melhor review, ele é muito caro. Às vezes ele tem preço de hotel, né? Mas, sim, eu olho a localização, eu diria que, assim, depois do preço e da review, é a terceira coisa que eu olho. Porque, no final das contas, você quer economizar ficando num hostel. Mas o que adianta se você tá ficando 10 quilômetros do centro e tem que pegar transporte todos os dias para turistar ou para fazer qualquer coisa. No final das contas, é melhor você pegar um hotel no centro, sabe? Tipo, não bate a conta. Então, é uma questão de economia mesmo, esse negócio da localização. Mas, principalmente em cidades grandes como Londres, tipo, essa dica que a Mari deu é muito boa. Tipo, olhe fora do centro, porque Londres é uma cidade super bem conectada, e Paris também, várias outras capitais, né, cidades maiores, são super bem conectadas de transporte e tal. Então, porque você tá meio fora do centro, não quer dizer que vai ser difícil chegar no centro, sabe? Então, e aí você pode pagar muito menos. Tipo, em Paris, eu fico sempre num hostel em Montmartre, que, tipo, não é ali do ladinho da Torre Eiffel ou lá do centro e tal, mas tem um preço justo. Montmartre é um bairro lindo e super fácil de chegar. Você pega 2 metrôs ali, troca uma vez e chega, entendeu? Então é bom olhar esse balanço também. Eu queria só fazer uma observação muito importante: localização e preço, para mim, são os top 1, tá? Tipo assim, pareceu que eu, tipo assim, fico na melhor localização e não me importo com preço. Mas, gente, preço, na verdade, é o que eu vejo primeiro, depois eu coloco ali. É porque eu sempre vou no Booking.com, eu coloco lá aquele filtro de preço, sabe? Até quanto você quer pagar. Sim. Então, assim, eu sempre vou ali primeiro no filtro de quanto eu quero pagar e depois eu vejo localização. Mas, assim, pra mim são os top 2, assim. Se a localização for boa e o preço for caro, filho, tá fora do páreo. Tem que ter preço e localização. Todo mochileiro é preço, 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 né? E aí depois olha as outras coisas. Exatamente. E aí, eu acho que pra gente encerrar esse podcast, nada mais útil, né, do que a gente falar das coisas que não podem faltar na tua mala ou no teu mochilão na hora de dormir num hostel. Então, eu já vou começar falando dos meus itens principais, que eu não viajo sem, na verdade, eu uso em casa também, porque eu fiquei viciada, que é o tapa-olho e tapa-ouvido. Você usa tapa-ouvido em casa? Em casa, eu fiquei viciada, cara, eu não consigo mais. E o Mark não ronca. O seu ouvido não infecciona, sei lá? Então, até agora não, eu já tô fazendo isso, cara. Juro pra você, há 9 anos. Chocada. Eu uso tapa-ouvido e tapa-olho há 9 anos, porque foi o meu primeiro mochilão, não, foi a minha primeira viagem internacional e eu dividia quarto. E aí, a minha roommate, ela era da festa, né? Ela saía muito à noite. E eu era aquele tipo de pessoa que deu 9 horas, eu tô indo dormir. E aí. Ainda sou, no caso. E aí.
E aí eu comecei a usar e pra mim, assim, mudou a minha vida. Eu tenho um sono tão tranquilo, mas não é aquele sono pesado a ponto de eu não conseguir ouvir o despertador. Então, assim, eu me acostumei e hoje eu não viajo sem isso. Tipo, tanto que ele vai, o tapa-olho e o tapa-ouvido vão na minha mochila de ataque, assim, sabe qual é? Porque eu durmo no ônibus com isso, eu durmo no avião com isso, eu durmo no hostel com isso, eu durmo em casa com isso. Então, assim, eu amo, amo, Pra amo, mim amo. também, eu, eu já perdi algumas coisas nesses 10 meses que eu tô viajando, mas uma coisa que eu chorei, não chorei, chorei figurativamente, muito, foi quando eu perdi o meu tapa-olho. Cara, eu tinha um tapa-olho muito bom, velho. Porque hoje em dia, tipo, não é só esse tapa-olho que é aquele pano no seu olho, tipo, tem uns que ele, tipo, meio que tem um espaço sobre o seu olho, assim, que você pode abrir o olho enquanto você tá com tapa-olho, você fica com o olho apertado, assim, sabe? E ele era todo ajustável atrás também, ele era todo tecnológico. Eu amava o meu tapa-olho, mas eu perdi ele num ônibus na Estônia. E aí eu comprei um outro e eu nunca mais vou achar igual. É muito triste. Ou Mas seja, esse tapa-olho aí, que abre o olho quando você tá com o tapa-olho, é pra você evitar socializar, né? Ah, as pessoas vão falar comigo, que saco, vou fingir que tô dormindo. exatamente. Mas tipo, ele era muito fechadinho e tinha a marca do nariz, assim, tipo, era maravilhoso. Incrível. A gente tem que achar isso pra gente começar a abrir nossa lojinha, Andréia, né? Sim, Lojinha de coisas úteis. vai rolar, vai rolar. E aí, a segunda coisa que eu acho, eu pelo menos não viajo sem, é com meus 2 cadeados. São coisas que eu acho muito importantes de carregar, principalmente quando você vai para um hostel. E, de novo, são 2 cadeados de tamanhos diferentes. Você também carrega cadeado contigo? Eu carrego cadeado e eu carrego também. Sabe aquela fitinha de plástico que você passa assim e você fecha e ela lacra? Sei, Eu sei. tenho umas 3 daquela também, para caso eu perca minha chave do cadeado. Eu tinha 2 cadeados, já perdi. Eu não perdi, né? Mas eu falei, né, que eu tranquei ele e esqueci o código, ou sei lá, o código mudou. Então eu uso essas fitinhas de plástico para minha emergência, assim. Muito boa. Eu esqueci o nome desse negócio, mas eu sei qual é. É de coisa de tipo de mudança, né? Tem, ou de Tipo, produção de evento, tem muito isso. para segurar mesmo, assim. Ela só sai com uma faca, não sai sozinha. Outra coisa também muito importante que a Andrea já falou é toalha de microfibra. É aquela toalha, cara, todo viajante tem isso e o pior é que quase todo mundo tem a mesma cor e aí fica, Fica fica difícil. geral compartilhando a mesma toalha. Não, tô zoando, gente. A minha toalha tem até nome. A minha toalha tem nome na etiqueta porque a minha toalha do Mark é igual, é a mesma cor. Uhum. E a toalha de microfibra, eu sabia que eu não ia conseguir falar isso de uma vez só. A toalha de microfibra, ela é boa porque além dela ser compacta, ela também seca rápido. Então, assim, mais rápido do que uma toalha de algodão, por exemplo, que Sim. você levaria da sua casa. E aí tem vários tipos de toalha de microfibra, vários tamanhos, várias marcas. E tem uma toalha que não é de microfibra, mas que eu costumava usar, eu usei no meu primeiro mochilão, que é a toalha de nadador. É uma toalha que é super pequenininha e ela só funciona quando ela tá molhada. Então, cara, é Nossa, muito tecnológica, é muito muito foda essa toalha. E ela seca muito melhor do que a toalha de microfibra e ela seca mais rápido também, assim, se você deixar ela exposta, ela seca rápido. O problema é que dependendo de como você deixar ela secando, ela fica muito dura e você não consegue enfiar ela, você não consegue enfiar ela na mochila sem ela estar, tipo, úmida. E aí o problema é que se você faz uma viagem como a tua, por exemplo, ela fica com um cheiro estranho, assim, porque não é recomendado você usar sabão nela. Então você sempre tá lavando ela com água só, sabe? Então, assim, eu fiz uma viagem de 40 dias com essa toalha de nadador. No final, assim, ela tava mais me deixando com cheiro do que me secando, sabe? não. Mas ela é muito boa para viagens assim mais curtinhas. O problema é que ela tem que ficar numa cápsula de plástico, assim, então às vezes acaba ocupando mais espaço. Mas seria uma opção também para quem não gosta de toalha de microfibra. Que às vezes ela tem. Às vezes eu tenho a sensação que, dependendo da toalha de microfibra e da marca, parece que ela não seca. Parece que você tá passando, parece aquele guardanapo de pastelaria que você passa e não acontece nada. Sim, sim. Tem isso, ela tem várias. Você vai olhar no Amazon, por exemplo, tem toalhas de vários preços. E você vai ver umas que são uma de qualidade um pouco pior. A minha não é muito boa, não, vou te falar a verdade. Mas eu até queria comprar uma nova.
Mas assim, nenhuma toalha de microfibra vai ser como a toalha normal, sabe? Aquela coisa assim, felpuda, que parece que você tá abraçando um koala, sabe? Mas assim, o que você quer mesmo é que ela seque rápido, né? E a minha, às vezes, ela não faz isso. Eu preciso fazer um investimento. Ela custou, sei lá, 5 libras. Tem que repensar essa toalha aí. Exatamente. E aí, outra coisa que a André falou também já, que é importante você levar, é o seu sabonete, seu shampoo, condicionador e qualquer outra coisa que você precise de banheiro, porque o hostel não oferece. Então, a gente geralmente leva essas coisas em frasquinhos de 100 ml, porque como a gente viaja quase sempre só com mala de mão, é mais fácil você passar no raio-x e não tem a questão de você ter que jogar fora. Então, você vai usando, quando usar, você compra outro e coloca, né? É até uma questão de tamanho também. Tipo, eu viajo a maioria das vezes de ônibus, então eu até poderia carregar um frasco inteiro, só que, cara, pra mim é a praticidade, sabe? Eu comprei a minha necessaire nova, que aliás é o próximo item que a gente ia falar, eu acho. Mas na minha necessaire nova cabe só os frasquinhos de 100 ml. Então, tipo, eu ponho tudo que eu preciso pra levar pro banho dentro do do negocinho de plástico, eu só levo aquilo pro banheiro, sabe? Isso é muito prático. E tem agora os frasquinhos de silicone, eu não sei se você já aderiu. Já vi. Não aderi. Eu tenho, os meus são de silicone, são maravilhosos, porque eles são mais maleáveis, se não tá cheio, você pode até dobrar ele para pegar menos espaço ainda. E tem um negócio lá do plástico, né, diz que o plástico não é bom, né, sei lá, diz que o silicone é um material melhor para esse tipo de coisa. Muito bom, gente, muito então baseado em ciência, né? O que eu falei agora. Dizem que é assim. Então vocês já sabem, procurem aí os frasquinhos de silicone. Se não achar, vai de plástico mesmo, mas desde que tenha 100 ml, isso é muito importante, principalmente para passar no raio-x, porque isso é uma das coisas que eles veem. Então, se às vezes você tá indo com... Mesmo que o teu shampoo esteja acabando, né? E esteja lá marcando que tem mais de 100 ml, eles mandam você jogar fora. Já aconteceu isso com a minha amiga e perdemos cremes assim, por causa disso, de estar quase acabando, mas tá no frasco que não estava marcando 100 ml. Então, na dúvida, vai no frasquinho de 100 ml mesmo, e não importa se tá no frasquinho original do shampoo ou do condicionador, ou se tá no frasquinho que você comprou ali na Casa e Vídeo, nem sei se existe mais nas lojas americanas, mas é importante que esteja num frasquinho pequenininho para economizar, né, espaço e peso. Espaço e peso. Então, você quer falar da necessaire? Sim, então, para os seus frasquinhos, onde é que eles vão? Eles vão na sua necessaire, ou na sua wash bag, né, em inglês. Que é basicamente... Bom, pra mim, você tá ficando num hostel, pensa, você não vai levar todas as suas coisas de banheiro, carregar na mão pro banheiro, que vai ser normalmente fora do quarto, às vezes até longe do quarto. Então, gente, faça um favor pra você mesmo e arrume uma necessairezinha bem pica, bem bonitinha, com ganchinho pra você pendurar ela. Cara, eu comprei uma agora recentemente, que eu estou testando ela ainda, tipo, muito boa, material que não... waterproof, como é que fala? A prova d'água. Prova d'água. Materialzinho à prova d'água, que não suja. E ela tem, tipo, a necessaire ela é maiorzinha, e dentro dela tem um negocinho de plástico que você pode tirar e usar só aquilo. Então, eu tiro só aquilo, levo pro banheiro, e na necessaire fica ali maquiagem, cremes e outras coisas. E essa necessairezinha de plástico, dependendo da necessaire que você compra, tem que olhar isso, mas nessa que eu comprei, eu uso essa necessairezinha de plástico para passar na segurança do aeroporto. Então eu não preciso pegar aquela porra daquele saquinho de plástico, eu odeio aquilo. Eu odeio andar de avião por causa da segurança, é muito chato. E aí eu não preciso ficar pegando aquela saquinho de plástico e passando tudo de lá pra cá, de cá pra lá. Então é muito prático. Se vocês puderem, eu recomendo muito uma necessairezinha com o negocinho de plástico que dá pra você tirar pra passar na segurança do aeroporto. E também você tinha falado da necessaire com gancho, né? Isso, o gancho, se não tem gancho, nem compra, gente. Porque às vezes a superfície do banheiro tá molhada ou tá suja, você não quer botar sua necessaire ali. Então é muito mais fácil. Você entra dentro do box, pendura na paredezinha de vidro ou até mesmo ali no negócio do chuveiro e fica muito mais prático. Posso falar como é que eu tô viajando agora? Que eu achei um método de fazer menos barulho, porque assim, eu carregava várias necessaires.
Tipo assim, uma pra maquiagem, uma para as coisas do banheiro e tal. E aí, o que eu fiz agora foi, como eu viajo muito de avião, eu já boto todos os meus líquidos dentro desses saquinhos Ziploc, que eu pego e uso mesmo todas as viagens, a não ser que ele rasgue. Mas eu já tô usando mesmo os saquinhos Ziploc já faz 5 viagens. Então, assim, eu já deixo tudo ali, como se fosse a tua necessaire mesmo, mas como eu não tenho a sua necessaire pica, vai nesse negocinho já no saquinho. E eu deixo ele dentro de uma eco bag. E aí deixo tudo preparadinho assim no mochilão. Quando eu chego no hostel, que eu começo já a bateção e tal do dia a dia, eu coloco a minha necessaire da maquiagem e os líquidos, né? Tudo nessa eco bag. E ela, como ela tem a alça, né? Eu penduro ela no banheiro e fica mais fácil. E aí, como ela é eco bag, ela não faz barulho, né? Como se fosse um saco plástico, alguma coisa assim. Porque eu também tava carregando uns sacos aí que tava fazendo os barulhos que as pessoas estavam querendo me dar um tiro. Saca? Aí eu comecei a usar e, tipo, tô curtindo, assim, porque ela, como ela é mais espaçosa, eu não fico, tipo, mega restrita a espaço, assim, então, tipo, na hora de botar a mão, eu só carrego tudo e tá tudo nessa necessaire. Então, às vezes, tá ali também, até remédio, tá tudo ali dentro. Eu jogo tudo nessa necessaire, que é tudo que eu preciso para sair do quarto, basicamente, entendeu? Sim. Então, assim, pente, tá tudo ali, que eu, às vezes, um creme e tal, tá ali. Mas já emendando com o próximo item, é o chinelo, né? A André falou que, tipo, ela não viaja sem, principalmente por causa dos banheiros para tomar banho e tal. Confesso que eu esqueci na viagem passada e realmente faltou, assim. Faz muita falta, né? É um saco. Ai, não sei, eu já vi gente que viaja sem, que não tem problema de tomar banho descalço no banheiro compartilhado, mas, não. Às vezes o banheiro é limpo e eu tô tomando banho de chinelo, sabe? Só por via das dúvidas. Mas é legal também, porque vai que você pega uma micose, né? Vai que você pega alguma parada, então é melhor prevenir do que remediar. É, exatamente. E aí, eu coloquei aqui, gente, esse é um item meu, não foi o André que colocou na lista. Eu coloquei canga. Assim, eu sei que os homens que vão estar ouvindo esse podcast vão falar, cara, canga, tipo, what the fuck. Mas, cara, assim, canga pra mim é o item coringa de todo viajante, principalmente mulheres, né? Porque, assim, a não ser que você pegue, tipo, homem, pegue a canga da namorada ou da mãe, sei lá, da irmã. Mas, assim, canga é uma parada que não precisa ser, tipo, cheia de frufru, pode ser uma canga preta, toda preta. Mas é uma parada que, assim, a canga, ela vira... Você pode colocar a canga no chão do aeroporto, dormir em cima, ela vira cobertor no ônibus, ela vira cachecol se precisar, ela vira travesseirinho de pescoço se precisar no ônibus, ela vira, tipo... Cara, ela vira muita coisa e eu sempre carrego canga. Até em viagens que eu faço de inverno, a canga tá no meu mochilão. E aí eu vou falar um pouco porque mais na viagem que eu fiz, que eu fiz uma viagem na Varsóvia que me alertou para o porquê eu preciso de canga sempre. Você quer falar agora ou não? Quero, então vou falar onde. Tava esperando a gente entrar num tópico, mas assim, basicamente, eu fiz uma viagem para Varsóvia na minha primeira viagem, que eu fiquei um dia na Varsóvia. E aí, eu fiquei num hostel, que assim, realmente não olhei nada, eu só olhei localização e preço, e mais nada. O que o hostel oferecia, nada. E aí, quando eu cheguei, primeiro que o prédio do hostel era muito, muito antigo e era só um andar. E aí eu comecei a subir e, tipo, o hostel começou as escadas faziam muito barulho. Falei, cara, beleza, é um prédio velho. Só que assim, eu acho que foi um prédio que foi atingido, né, da guerra e nunca reformaram esse prédio, porque estava muito, muito, muito caindo aos pedaços. Tava até com medo de pisar numa parada e, sabe, tipo o desenho e cair, assim. E aí eu entrei e bati na porta, né, lá do andar do hostel e falei assim, sou Mariana e tal. E geralmente, quando você fala o seu nome, a pessoa olha lá no computadorzinho e fala assim, estamos esperando você, Mariana. E aí não, tipo, eu peguei, eu andava com a minha confirmação num papelzinho, né, minha primeira viagem, olha aqui, meu papelzinho aqui de confirmação e tal. Aí o cara, tá, essa aqui é a sua cama. Aí me mostrou a cama. Aí eu, tipo... mas tem alguém dormindo nessa cama aqui? Aí o cara falou assim, não, só a cama é essa. Claramente a cama estava... alguém tinha dormido naquela cama na noite anterior, ninguém arrumou, tava tudo bagunçado. Tipo assim,
como é que é, a fronha do travesseiro não estava trocada, que estava toda remexida, a cama não estava arrumada, gente, parecia que tinha alguém dormindo ali naquela cama. Eu falei pra ele, mas não tá limpa. O cara falou, olha, só temos essa cama aqui mesmo, é pegar ou largar. Eu falei, mas você não vai trocar nada? Ele falou, trocar o quê? Aí eu, ai, caralho, tá claro que alguém dormiu ali e ninguém trocou nada. Mas eu tava tão cansada, mas tão cansada, que eu falei assim, ai, quer saber? Eu joguei aquele cobertor no chão, cobri a cama com a minha, como é que fala? Com o meu casaco, botei uma blusa no travesseiro e dormi com o meu suéter que eu tava lá, tipo, sem cobertor nenhum, e dormi assim, sabe? E aí, detalhe, a cama era menor do que eu, o meu pé ficou pra fora. Meu Deus. Era cama de anão, sei lá, sabe? Tipo, desculpa, eu não quero, né? Mas assim, era uma cama muito pequena, eu não cabia na cama, era cama de criança. E aí eu percebi, cara, eu preciso levar alguma coisa para sempre, né, nessas horas, assim, porque poderia o quê? Ter usado a canga como cobertor, né? Sim, Tipo, no ou caso, para cobrir a ou para cama. cobrir. Então, assim, depois dessa viagem, cara, eu não viajo mais sem canga, porque realmente a canga já me salvou de umas paradas, assim, muito. Até de dormir em rodoviária, aeroporto, assim, foi uma mão na roda total, assim, sabe? Para mim, o item coringa é o meu saco de dormir, que eu comprei porque eu e a Mari fomos fazer um voluntariado na França, e lá falou que não tinha, né, cama, ia ter que dormir em cabana, então eu fui lá e comprei um saco de dormir, com a intenção de largar ele para trás depois, né, comprei um bem barato. Só que eu nunca mais larguei dele, porque ele é um item muito coringa, é tipo a canga, é claro que ele ocupa um pouco mais de espaço, né, mas ele nunca vai dentro da mala. Eu comprei aquele ganchinho de, como é que é o nome daquele ganchinho? Chama grip em inglês. Não, eu sei, um gancho. Não faz Aquele gancho sentido, é um de gancho de chinelo, viagem. parece de escalada, sabe aquele gancho? E ele também é um item muito bom para viagens em geral, né, gente? Que ele serve para muita coisa. Mas eu uso ele, prego ele no saco de dormir e prego ele na mala, sabe? Vou carregando ele. Mas assim, eu uso ele como travesseiro também nos ônibus para dormir. Por exemplo, quando o rosto tem um colchão que não faz bem para as minhas costas, ou ele é muito fino, eu coloco ele dormir em cima para dar uma fofada ali, né? Acho que agora, se eu for numa praia, eu posso até jogar ele na areia e usar ele de canga. Imagina. Mas o meu item coringa é o saco de dormir. Eu recomendo, assim, se você tiver saco. Ah, entendeu? Se você tiver saco pra, tipo, ficar carregando ele na mala e tal, é uma boa. Então, para encerrar o podcast hoje, a gente resolveu, já que a gente já contou várias histórias, né, de hostels que a gente ficou durante o podcast, a gente resolveu falar aqui do nosso melhor e do nosso pior hostel. Eu vou começar porque a Mari tá pensando. Então, o meu melhor hostel foi um hostel que eu fiquei em Split, na Croácia. O nome dele é Hostel Dvor, D-V-O-R. Na real, ele não é o hostel mais barato de Split. Se você for para Split, você vai encontrar hostels mais baratos. Mas assim, gente, o hostel era um negócio incrível. Perto da praia. Limpo, assim, de uma forma que era muito mais limpo que a casa da minha mãe. A minha mãe é virginiana, então a casa dela é limpa. E tipo, a toalha que eles davam era abraçar koala, assim, sabe? Uma toalha super fofa. Cada cama, eu fiquei num quarto com 4 camas, cada cama tinha o próprio guarda-roupa. Não era nem locker. Você não ficou em um hotel, não? Você tá confundindo aquela? Parece, filha, mas não, tipo, dentro do quarto tinha uma TV com Netflix. Mas era um hostel, e tipo, café da manhã delicioso. O único problema desse hostel é que ele não tinha como você cozinhar nele. Ele tinha uma cozinhazinha pequenininha ali, mas não tinha fogão. Então esse seria o único problema. Mas assim, maravilhoso, hostel maravilhoso. Foi o melhor hostel que eu já fiquei em toda a minha vida, com certeza. E o pior hostel que eu já fiquei, na verdade, foi um hostel onde eu fui voluntariar. E eu acabei saindo dele antes, mas o que aconteceu que me fez sair do voluntariado não tem a ver assim, com a qualidade do hostel, né? Mas era um hostel na Lituânia, em Vilnius, chamado Jimmy Jumps, que, cara, era tipo aquele hostel típico que o dono tá cagando pro hostel, sabe? Que ele só quer... O staff até falava, tipo, o dono não se importa se o colchão tá desconfortável, sabe? Ele só quer ele acha que as pessoas só querem uma cama pra dormir.
E o colchão era tipo de espuma, assim, horrível para dormir. Quem fazia a limpeza eram os voluntários, então o hostel era sujo, porque o voluntário trabalha só uma vez no dia, né? E não dá, tipo, um hostel grande tem que ter uma limpeza pelo menos 2, 3 vezes por dia. Então ele era sujo, tipo, eles anunciavam que tinha café da manhã, mas o café da manhã era tipo uma panqueca, assim, sem nada, sabe? Era tipo aquele típico hostel que ninguém tá preocupado ali em te receber, sabe? Em ser, como é que fala? Hospitable. Hospitaleira. Isso, ninguém tá preocupado em ser hospitaleiro. Eles estão ali, tem uma empresa e eles estão querendo ganhar dinheiro, sabe? É tipo esse tipo de hostel. Não tinha uma vibe legal, as pessoas não conversavam direito, os quartos eram meio separados, assim. Não era uma vibe muito legal. Tipo, era um hostel bem velho, não tava bem cuidado. A única coisa boa dele é que ele era bem no centro de Vilnius, na Lituânia, então a localização era boa, mas o resto, assim, realmente bem. E não era barato, cara. Ele não era um hostel barato. É absurdo. Cara, tô pensando aqui. Eu até abri minha planilha, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de te falar assim qual foi o melhor, porque assim, eu sou uma pessoa muito easygoing com hostel, então assim, eu vou colocar aqui alguns pontos, mas eu acho que esse foi o melhor porque assim, eu fiz vários amigos nesse hostel. Foi um hostel que tinha uma limpeza muito boa, um café da manhã maravilhoso. O quarto era bem amplo, muito amplo, assim, e era claro, não era aquele quarto escuro, sabe? Era um quarto assim, bem claro. E ele tinha, tipo, sinuca, tinha um bar também na parte de baixo dele. E eu curti bastante. Esse hostel foi em Viena, na Áustria. E ele tem várias. Ele é de uma filial. Na verdade, ele é uma filial de uma rede que chama Wombat City Hostel Viena. É do Wombats. Esse hostel ele tem várias capitais aqui da Europa. Tem inclusive em Londres, tem em vários. Mas o de Viena, para mim, foi bem legal. Na verdade, eu só fiquei nessa filial dessa rede, eu só fiquei nessa filial, mas eu sei que tem várias. Então, falando de novo, é o Wombat City Hostels Viena. E aí, ele foi caro, esse hostel, mas é porque Viena é uma É uma capital, cidade né? muito cara, gente. Cara, é muito cara. Então, assim, foi caro esse hostel. Enfim, agora falando do pior, foi o da Varsóvia, gente. Não tem. De longe foi o pior, que foi o hostel Não sei nem falar porque tá meio que em polonês esse nome, mas assim, hostel Zielone Mazouzi. Então, infelizmente eu não vou conseguir falar melhor do que isso, mas ele foi 11 euros. Então, assim, foi ok o valor, mas assim, poderia ter sido mais barato pelo que foi oferecido. Nossa, esse é o problema, né? Tipo, putz. Você paga caro, pelo menos paga caro no hostel bom, né? Aquela experiência você fala, caraca. Mas pagar caro no hostel ruim é foda. Eu acho que para a gente encerrar esse podcast de uma vez, a gente podia falar sobre a questão de preço. Eu acho que é importante falar que, tipo assim, o preço varia muito da cidade que você está indo, então não tem muito como você falar assim, poxa, esse valor foi caro ou barato, porque depende muito dessa cidade. Então, às vezes, por exemplo, a Andréia ficou num hostel na Estônia, você não vai querer comparar o valor do hostel na Estônia com o valor do hostel em Amsterdã ou em Londres, por exemplo. Uhum. Então eu acho que é legal você ter em mente isso, que vai mudar, mas eu acho que um valor legal a ser considerado é tipo assim, 15 euros, 15 libras, eu acho que é um valor legal para você ter em mente, assim. O que Cara, você acha? depende tanto. O hostel que eu fiquei na Rússia, em São Petersburgo, era o segundo melhor hostel de São Petersburgo e era incrível, maravilhoso. E ele era 6 libras a noite. Então, depende muito da cidade, depende muito da localização. Até se você olhar hostels no Brasil, eu fiquei em hostel no Brasil, mas faz mais de 10 anos, eu não lembro o preço mais. Mas com certeza varia muito, é difícil, né? Mas assim, de forma geral, Europa, Ocidente europeu, né? Tipo, entre Entre 15. 10 e 15, não? Tipo Aham, assim, tem sim, como sim. você conseguir, por exemplo, eu já fiquei, tá bom, que foi há 6 anos atrás, num hostel em Lisboa por 10 euros, sabe? Sim. Mas também já fiquei nesse daí de Londres, que tinha Bed Bugs, que foi 14.
Mas também tem uns que você consegue achar, por exemplo, que tá nessa média até de 10 a 20, assim. 20 eu já acho caro, por exemplo. Mas olha Então, só, assim, menos 14 de euros, 20. 14 euros aqui em Londres é barato. Você Pois ficou num é, entendeu? barato, né? Então, assim, aí a gente também tem a questão de, tipo assim, a questão de moeda. Então, na América Latina, por exemplo, você vai conseguir, às vezes, um hostel que por $5, $10. Então, assim, depende muito da onde é, o que que oferece. Mas só para vocês terem em mente que é legal considerar que as capitais são sempre mais caras. Então, às vezes, você pode, tá caro isso, mas, cara, às vezes é porque realmente vale aquele valor por causa do lugar. Eu às vezes já tive umas experiências de tipo ficar olhando o hostel e achar que tá caro, porque tô acostumada a viajar no leste europeu, Rússia, que é tipo muito barato, e aí eu venho para cá e eu olho os preços daqui e eu fico indignado. E aí eu demoro demais para reservar, e aí quando eu vejo já acabou, entendeu? Então, tenta não fazer isso que eu faço, tipo, olhe e veja a realidade dos preços daquele lugar e tenta encontrar o melhor preço possível, né? Às vezes não vai. Você nunca vai achar um rosto da qualidade de São Petersburgo por 6 libras aqui. Tipo, nunca, jamais. Não tem, não existe. E aí é legal falar que para você conseguir os melhores preços, geralmente é bom você reservar com antecedência. Então, assim, eu recomendo pelo menos um mês de antecedência, porque se você deixar muito para cima da hora, ou não vai ter mais lugar, e dependendo da época do ano, então, se for verão, cara, reserva 2, 3 meses de Nossa. antecedência, porque vai muito rápido as coisas no verão, em qualquer cidade vai muito rápido. Então, assim, dependendo da época do ano, também tem que considerar o preço da época do ano também, porque os preços aumentam. Então, assim, cara, no mínimo com um mês de antecedência, e dependendo da época do ano, se for datas festivas, Natal, Carnaval, essas coisas, tudo Verão. com muita antecedência para pegar melhores preços, né? Cara, eu diria nem vem pra cá no verão. Se você puder vir outono ou primavera, você vai economizar muito dinheiro. É verdade. E a André tá falando no caso de Europa, tá, gente? Isso. Tipo, porque agora onde que a André estará? A gente não sabe. Eu falo aqui pode ser qualquer lugar, né? Mas então acho que o nosso podcast vai chegando ao fim. A gente falou muita coisa sobre hostel, muitas dicas importantes de pessoa que viaja e de pessoa que está trabalhando e morando em hostel. Então, assim, acho que a gente deu pontos de vista muito legais, assim, e dicas importantíssimas. Anota no teu caderno aí. E se você não viu ainda os nossos outros podcasts para entender como é que a André está viajando de voluntariado, a gente fez um podcast sobre isso, falando de voluntariado, na verdade, 3, né? Podcast falando sobre o assunto. A gente falou sobre como carregar dinheiro na viagem. Acho que é um podcast muito legal para vocês ouvirem, principalmente para quem vai viajar assim por bastante tempo, né? E tem muitos outros podcasts super legais que a gente fez. E é isso, gente. A gente tá chegando ao fim, mas lembrando que o nosso podcast tem um Instagram que chama @SeMeuMochilãoFalasse. Lá a gente pega temas que vocês sugerem e traz aqui para o podcast. O nosso horário de sempre é 7 da manhã, toda quinta-feira. E a gente vai se despedindo aqui e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Até mais.